Salmo 19, nós vamos ler o versículo 12. Diz assim: quem pode entender seus erros? Purifica-me das falhas secretas. Nós começamos o culto da quarta-feira estudando, ou pelo menos lendo alguma coisa sobre esse texto, e isso gerou uma reflexão muito grande na minha vida. Eu comecei a ouvir um pastor assim, um pregador antigo, chamado Jonathan Edwards, e ele fala sobre lutar a Bíblia contra você. Esse breve estudo que eu quero trazer para vocês é baseado na pregação do sermão dele, porque na pregação dele são em torno de 40 e poucos minutos, mas é tão intenso cada palavra que eu tive que mastigar para conseguir entender. E ele começa colocando a ideia de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que teve vários erros, e esse homem tinha preocupação de achar suas falhas. E aí no Salmo ele fala: purifica-me das falhas secretas. E essa expressão, ela leva à seguinte pergunta: hoje você tem consciência de onde está o seu Acã? Nós sabemos que Acã foi um homem de Israel e que secretamente roubou coisas, e na segunda batalha que Josué teve com o povo de Deus para conquistar a terra prometida, eles perderam para uma cidade pequenininha chamada Ai. E eles foram derrotados por quê? Porque secretamente um homem tinha pecado. Qual que é a ideia? Um pecado que nós desprezamos, um pecado oculto. Sabe o que a nossa carne fala? Um pecado oculto, um pecado secreto, pelo menos assim eu não sei, não vai ter problema. Só que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Será que não é isso que está impedindo a graça de ser derramada? Será que é isso que você está buscando, clamando e pedindo por socorro, e Deus não transforma? Falhas secretas, eu coloquei na minha Bíblia assim: pecados ocultos, pecado de Acã. O pecado foi tão grave que Israel perdeu. As falhas ocultas, para mim, quando eu li isso aqui a primeira vez, a doença espiritual, a cegueira espiritual do pecado é tão grave que quando eu li a primeira vez, eu me confortei com a expressão pecados ocultos. Eu fiquei feliz. Que bom, esse eu não sei. De tanto que a consciência de Deus, em nós, o Espírito tenta convencer do pecado, da justiça e do juízo, ao invés de eu dizer, Senhor, me ajuda, eu falei, nossa, que bom, esse eu não sei. Quando Deus está querendo dizer assim: Acã fez Israel ser destruído. E o Senhor me fez exaltar, me saltar aos olhos a importância do silêncio. A importância desses pecados, porque a verdade é que o nosso coração está cheio deles. E nós devemos ter um especial cuidado com os pecados insolentes, os voluntários e também por ignorância. Por que as pessoas vivem no pecado sem saber? Por acaso é porque Deus faltou luz para nós? Abra no Salmo 119. Salmo 119, a partir do verso 89. Será que nós não acertamos as coisas porque faltou luz para nós? O Salmo 119, 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. A palavra de Deus, ela é para sempre e ela sempre existiu. 90. A tua fidelidade é a todas as gerações. Tu estabeleceste a terra e ela permanece, comparando a fidelidade de Deus com a existência de tudo. 91. Eles continuam hoje, segundo as tuas ordenanças, pois todos são teus servos, as gerações, todos seguem por causa das ordens que Deus dá. Se a tua lei não tivesse sido os meus deleites, a minha alegria, eu teria perecido em minhas aflições. Eu nunca me esquecerei dos teus preceitos. E nós estudamos ontem no grupo dos homens que preceito é a mesma coisa que ordem, que doutrina, que ensinamento. Pois com eles tu me deste vida. Quando nós vivemos na ordem de Deus, nós recebemos vida. 94.
Sou teu, salva-me, pois tenho buscado as tuas ordens, a tua doutrina, os teus preceitos. Os perversos esperaram por mim para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. O que é um testemunho para Deus? Tudo que Deus já fez, desde a criação da terra, isso é um testemunho. Deus ordenou que as coisas fossem criadas e elas foram, isso é um testemunho. Deus deu testemunho para os pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Noé, Moisés, Deus deu, eles são testemunho. O fato de nós estarmos aqui, somos testemunhos. E aí o versículo 96, vi um fim para toda a perfeição. Tudo que nós fazemos aqui na terra existe um limite, mas o teu mandamento é excessivamente amplo. Por que eu li esses textos colocando essa clara contradição ao pecado? Porque quando Deus fala, o que Ele fala é verdade. Não é igual a gente que fala assim, o que eu falo não se escreve. E Ele falou, sim, pode esquecer, não vai acontecer. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Em Deus não há mentira, em Deus não há erro. Pecado é um erro. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós nos acomodamos, e a nossa vida é tão cheia de pecados, que ela, quando é confrontada com essa lei, ela começa a nos mostrar os erros. Mas o que a gente faz? A gente está tão acomodado na nossa mente, que a gente lê e simplesmente se acomoda. Eu li o Salmo 19, eu me acomodei, falhas ocultas, eu disse, que bom, porque ela está escondidinha. Aqui, quando nós olhamos para a lei de Deus, é a lei que nos dá vida. Olha o que diz no 97. Como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quando eu olho para a lei de Deus, o que ela faz? O reflexo, o espelho para nós. O que a lei mostra em nós? Lá fala em Romanos. A lei mostra em nós o pecado que estava quieto. Se não existisse lei, eu não tinha pecado. Mas como existe a lei, agora eu sei onde eu estou errando. Só que o que o Senhor quer dizer para nós hoje é que nós estamos sendo destruídos e a destruição tem sido por causa da nossa fraqueza. Aonde nós recebemos a verdade para vencer os pecados? Na palavra do Senhor. E como que é possível uma igreja inteira desagradar a Deus, conhecendo a lei, e nos tornarmos insensíveis e continuar pecando? Nós sabemos disso tudo que eu falei até agora, não é novidade, mas nós continuamos fazendo isso. Como que é possível a gente fazer isso? Por causa da natureza cega do pecado. O que significa a natureza cega do pecado? É um coração cheio de pecado e corrupção, e essa corrupção, o desejo do pecado, nos leva à cegueira espiritual. A obscuridade, ou seja, quanto mais pecado, pior nós ficamos. Quando você alimenta um pecado por ignorância, ou conhecido, voluntário, ou por simplesmente falar, eu quero pecar, você está alimentando a cegueira e a obscuridade. Como que um cego vive? Por exemplo, é meio-dia, o sol está brilhando forte, ele está enxergando alguma coisa? O sol está brilhando, mas ele é cego, ele não consegue ver. A luz de Deus está brilhando sobre a igreja, mas se você está alimentando o pecado, assim como um cego que sai na rua ao meio-dia, você não consegue ver. Por isso que as pessoas ao nosso redor nos aconselham, nos exortam e nós não ouvimos. Porque nós estamos como cegos ao meio-dia, mas a luz de Deus está brilhando sobre a minha vida e a tua vida. Mas nós não estamos tendo a vitória que nós queremos. O pecado, ele faz um controle sobre uma coisa pequena, mas terrível, a vontade de nós. Quando o pecado domina sobre a vontade, você deixa de fazer o que você quer. E aí o pecado tem domínio sobre vós. Uma das ministrações que foi levada no Telegram falava sobre um texto também que é Romanos, né? Eu acho que é Romanos, que o pecado não terá domínio. Acho que é Romanos 6. O pecado não terá domínio sobre vós. Só que quando nós deixamos um pecado, mesmo que oculto, cuidar da nossa vida, ele tem domínio sobre as nossas vidas. E nós somos destruídos por falta do controle. Quando o pecado toma conta, ele altera o nosso julgamento. A gente para de discernir. Se você deixa o pecado, eu quero fazer isso. A partir desse momento que você disse, eu quero fazer isso,
o pecado começou a dominar a tua vida. A concupiscência coloca a nossa mente à prova. Ela coloca a gente a ser testado. E quando nós somos testados e desaprovados, o que acontece? Sabe quando você tem uma comida na tua frente? Eu vou dar um exemplo de um doce. Tem um prato de doce na tua frente, uma coisa deliciosa, que você pensa naquilo que você não consegue quase resistir. Quase, porque com Deus é possível. Quando você olha para aquilo, você fala, nossa, isso aqui é bom. Na verdade, aquilo não é bom. Aquilo é saboroso ao teu paladar e aquilo se torna gostoso para você. Mas aquilo nunca foi bom. Bom é como Deus olhou para a criação do mundo e Ele fez cada coisa no seu dia, no primeiro, segundo, sexto, quinto, sexto dia, e falou, isso é bom. Deus se agradou do que fez e viu que era bom. Tudo que Deus faz é diferente do nosso. Quantas coisas no nosso dia a gente faz e fala, não devia ter feito isso? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar aquilo? Eu não devia ter aberto a minha boca. Olha como essa situação que eu estou, eu me enrasquei. Deus nunca faz isso. Deus criou o mundo inteiro, perfeito, e Ele acabou tudo, com detalhes, animais, a criação, os peixes, as plantas, as árvores, tudo, o céu, a terra, fez o ser humano, e Deus não falou assim, não devia ter feito isso. Em tudo Ele disse, é muito bom. Nós olhamos para o nosso desejo e falamos que é bom. A gente não sabe o que é bom. Então a gente cauteriza a nossa mente, escolhe o pecado e aquilo nós achamos, entre aspas, que é bom para nós. Tudo isso vai fazendo o quê? Cegueira, lesão do entendimento. Assim o pecado toma conta de nós, nós ficamos presunçosos e aí nós chegamos ao ponto de olhar para o irmão com raiva e falar, olha o que ele fez, olha que coisa errada. Quando nós estamos com raiva e quando a gente faz aquilo, a gente não enxerga. Nós sabemos apontar o dedo, mas nós mesmos não agimos dessa maneira. Olha o que está escrito em 1 João 4. 1 João capítulo 4, a partir do verso 18. Tem muitos de nós que achamos que porque alguém nos ofende, a gente tem o direito de odiar essa pessoa. A gente tem o direito de se sentir ofendido. As ofensas têm matado a igreja. E o texto diz assim, 1 João 4,18. Não há temor no amor. Página 1474, verso 18. Não há temor no amor. Se existe um relacionamento de amor, não pode haver medo. Nós não podemos ter medo de nos expor, medo de dizer quem nós somos, medo de contar a verdade. Não há temor no amor, mas o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo traz tormento. Quando estamos ofendidos ou queremos manter os nossos pecados secretos, nós estamos vivendo no medo. E aí não tem como desenvolver o amor de Deus. Um pecado oculto, um Acã na sua vida, pode bloquear totalmente, pode ser suficiente para impedir o desenvolvimento do amor. Está escrito aqui. Se você tem amor a Deus, não há medo. Tenha coragem de falar, eu sou assim, eu fiz isso, eu errei. Abre o canal branco, Éder, o número. No Salmo 19, quando o pastor fala falhas secretas, e dá um exemplo como Acã, na verdade, o pior pecado da igreja é que as falhas secretas não é para nós mesmos, porque Acã tinha consciência daquilo que ele fez e escondeu do povo. De Deus não tinha como esconder, mas ele acreditou que estava escondendo do povo e que isso não traria nenhum prejuízo, nem para Israel e nem para ele mesmo. Então, quando fala falhas secretas, o problema é que esse povo, em especial da Igreja Amor de Cristo, tem consciência absoluta das suas falhas secretas, mas eles acreditam que as pessoas não notam
e eles acreditam que Deus é amoroso o suficiente para suportar as suas falhas constantemente. É um erro contínuo. A consciência do pecado de cada um já está notório, não só para a igreja, como para cada um de nós, de cada um como para Deus. Mas eles acreditam que são secretos. Por isso que Deus não está mais permitindo que haja ministérios e debulhar de pecados, porque isso já é, como foi ministrado no sábado passado, Deus está a ponto de vomitar. Porque quando é secreto, no sentido de que eu não tenho consciência, há um trabalho, um esforço de Deus para nos trazer à luz desses pecados. Mas não é o caso. A luz já está totalmente declarada e conscientizada. Nós insistimos em fazer o que é errado, crendo que não haverá prejuízos. Por isso, o versículo 18, para concluir o que a pastora acabou de dizer, diz assim: aquele que teme não é perfeito em amor. Aquele que esconde, aquele que, como Acã, se mantém oculto, não pode ser aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é a continuação. Se um homem diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Mas o que nós fazemos? Nós temos o nosso direito de justiça, como a gente canta, né? E abrir mão do meu direito de justiça. Nós temos que abrir. Nós temos que perdoar, porque nós pedimos e suplicamos o perdão de Deus. E essa história do pecado é tão grave que a ignorância vai nos fazendo gerar uma cauterização da mente a ponto de achar que é secreto quando ele já está notório. Que é isso que foi trazido agora. A gente acha que o pecado é secreto, mas para Deus ele está escancarado e às vezes para as pessoas também está. Mas para quem é oculto? Somente para nós. Nós achamos que o pecado é oculto. E se você chegar para alguém e falar, olha, eu fiz isso, eu pequei nisso, ela fala, mas faz tempo que você faz isso, agora que caiu tua ficha. E a nossa mente é tão cauterizada que a gente achava que ninguém sabia. Quando, na verdade, muitas pessoas que têm o mesmo hábito errado, entre aspas, vício ou aquele pecado, quem tem um pecado consegue identificar no outro. Quem é rancoroso consegue identificar rancor no outro. Quem é mentiroso identifica quem está mentindo. Quem é bravo consegue identificar o outro que dá coice. As pessoas têm os pecados e elas identificam no outro, mas elas não enxergam que elas são daquela maneira. Olha o que está escrito em Efésios 4, 17 a 24. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 17. Amém? Todos acharam? Diz assim, portanto digo isto e testifico no Senhor. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, a igreja considerada a igreja do cavalo branco, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. A vaidade da sua mente é uma outra palavra para pecado. Pecado é, se você acha que aquilo que você pensa está bom e aquilo não está de acordo com a Bíblia, isso é vaidade da sua mente, isso é o pecado. Com o seu entendimento, o quê? Qual que é a palavra que está aí? Obscurecido. Todo aquele que alimenta pecado, o seu entendimento está obscurecido. E a pessoa crê que está bem na fita. Separados da vida de Deus, pelo quê? Pela ignorância que há neles. Porque para eles é secreto, para Deus não é, mas ele acha que está vivendo em paz. Quando Deus está dizendo, tem Acã no teu coração, tem tesouro, tem despojo escondido, e nós não aceitamos. Pela ignorância que há neles, pela quê? Cegueira do seu coração. Todas as palavras que eu falei sobre o pecado até agora estão descritas na Bíblia.
não é coisa da cabeça de ninguém. O coração está cegando. Os quais, quem? Os que mantêm e querem se manter nos pecados. Havendo perdido todo o sentimento, ou seja, a cauterização é tanta que a gente se esfria espiritualmente. Perdeu o sentimento, perdeu aquele senso de falar, nossa, eu não posso fazer isso porque está errado. Perdeu o sentimento aqui, essa ideia assim, gente, eu não posso fazer isso. O José teve isso. O José do Egito não teve esse sentimento. Ele alimentou o sentimento correto, espiritual. A mulher chega para ele e ele fala, longe de mim pecar contra o meu Deus. Isso é um sentimento santo. Mas quando nós alimentamos o pecado secreto, como seria José com o pecado secreto? Só está eu e a mulher do Potifar, ninguém vai ver. Cegado. Olha como que continua. Se entregam à lascívia para cometerem toda impureza com ganância. O que é ganância? É você querer mais do que você precisa. Jesus sempre fala assim, é o pão nosso que nós precisamos. A ganância é, eu quero pão, um recheio, mais uma bebida, mais isso, mais aquilo. A gente querer mais do que Deus dá é ganância. Nós estamos muito longe ainda, irmãos. E o texto continua dizendo, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e por eles fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que, concernente ao procedimento anterior, se vocês viram como é Jesus, o que vocês faziam antes, os despojeis. Tiro a cã, despojo do velho homem, que é corrupto, segundo cobiça do engano. Aí essa palavra, na outra versão mais antiga, falava as concupiscências. Concupiscência é o desejo. Então, o desejo daquilo que é errado faz o que conosco? A própria expressão disso. O nosso desejo nos engana. Como que fala lá em Jeremias 17? Enganoso é o quê? O coração. Mais do que todas as coisas, quem pode discernir, quem pode identificar o que tem dentro de nós? O salmista disse, Senhor, mostra as minhas faltas. O desejo, a cobiça, nos engana. Irmãos, eu estou dizendo, nós estamos sendo enganados pelo pecado e achamos que está tendo alguma coisa ainda que faltou, que o inimigo está nos bloqueando, quando na verdade tem pecado. Tem pecado e nós não vamos vencer nem a pequena cidade de Ai se continuarmos no pecado. O texto continua dizendo, e vos renoveis do espírito da vossa mente. Se você começar a pensar diferente, aí está a tua vitória. Se você começar a pensar de uma maneira e não olhar para o pecado, você começará a ser vitorioso. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça, em justiça a verdadeira santidade. Se nós, como nós começamos o culto, se nós contemplamos a Deus, aí existe verdadeira santidade e Deus começa a criar um novo homem. Não é assim que o Davi fala no Salmo 51? Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável, um homem justo, novo, um espírito que não erra. O que precisa fazer então? Olha para você. E como que nós olhamos para Deus na prática? Está no nosso colo. É a palavra. Está na lei. Nós lemos o Salmo 119, mandamentos, leis, estatutos, preceitos, tudo aquilo que Deus deixou. Como começou o mundo? O mundo já começou com o pecado? Não. O mundo começou com Deus criando tudo que existia, fazendo isso tudo funcionar num conjunto de leis. Aí, em um determinado momento, ele falou, vai surgir uma igreja chamada Igreja Amor de Cristo. Aí ele coloca um estatuto para a igreja. O que é estatuto? De acordo com a lei maior que a lei de Deus, tem que ter as leis da igreja para ela funcionar. E os departamentos? Tem que seguir as leis de cada departamento. Deus fez a mesma coisa com o mundo. Ele criou um conjunto de leis e falou, sigam essas leis. Mas nós olhamos para nós escolhemos achar que está tudo secreto na nossa mente, e aquilo que a gente acha que é secreto nos afasta. Só que o nosso santo juiz, ele fala, você está errado. Não vou abençoar. Não está chovendo graça sobre a tua vida. Não estou te abençoando quanto você queria. Às vezes a gente passa madrugadas, passa noites, clama, faz jejum, mas Deus não está respondendo, porque aquilo que Deus mandou, e às vezes Ele já falou conosco, a gente não quer abrir mão.
Às vezes é uma ordem. Às vezes é uma coisa. Faça isso. Filho, acorde de manhã, arrume tua cama. Não vou fazer. Isso é um desrespeito ao seu pai e à sua mãe. E por causa de uma quebra de mandamento, você erra. O que é a definição de pecado? É a transgressão, é a quebra da lei. Nós nos acostumamos a quebrar pecados. Nós somos muito melhores em quebrar pecado? Não, quebrar a lei, perdão. Nós somos muito melhores em quebrar a lei de Deus do que em obedecer. Mas nós queremos as recompensas da obediência. Haverá vitória para nós, igreja? Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 3. Vai um pouquinho para frente em Hebreus 3. Saiba que o piedoso, a gente está falando e às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, uau, quanta gente precisava ouvir sobre pecado. E o nome dessas pessoas já vem direto na nossa mente. Quando a gente começa a ouvir sobre pecado e a gente começa a pensar nos outros, sabe o que nós estamos fazendo? Cauterizando a nossa mente. E eu digo para vocês, porque faz 47 anos que eu vivo dentro de igreja. E quantas vezes eu ouvi o pastor falar, e eu pensava, aquela pessoa precisava ouvir isso, aquele precisava ouvir aquilo. E nós cauterizamos. A gente cicatriza e não deixa Deus alcançar o nosso coração. Nós que nos achamos piedosos, nós que achamos que somos de Deus, nós estamos no mesmo risco. A gente pensa em alguém que é muito ímpio, que faz um monte de pecados, mas a natureza humana sabe puxar a gente para o pecado. Ela sabe nos convencer no silêncio. Nós somos capazes, antes de ler Hebreus 3, olha, presta atenção nisso, nós somos capazes de chamar de bom o que é um pecado. Sabe como? Muitas vezes nós chamamos a avareza de prudência. Deus manda a gente investir em alguma coisa, não, mas a prudência eu não vou gastar esse dinheiro. Precisa disso? Não vou gastar. Em vez de ser de achar que isso é avareza, a gente chama de prudência. Ou a gente quer algo a mais, a gente chama aquilo de negócio inteligente, mas é porque a gente queria algo a mais. Ou se não, a gente olha alguém sofrendo, a gente fala assim, não, isso vai abençoar a vida dele. A gente se alegra que ele sofreu e fala, isso vai abençoar a vida dele. Ou se não, assim, a gente come muito e fala, não, mas eu preciso comer muito porque a minha estrutura é muito grande. A gente justifica que a gente está cansado e acaba aceitando o alimento. Ou a gente fala mal do irmão porque a gente viu o pecado dele e a gente fala, nós estamos sendo zelosos com a palavra. Ou se não, nós entramos em uma discussão com a consciência obstinada, querendo impor a nossa vontade e nós nos chamamos de piedosos, de dedicados a Deus. Quantos desses pecados nós mudamos o nome dele para virtudes de Deus? Hebreus 3, versículo 7, diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje da sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram, viram as minhas obras por 40 anos, viram os quê? Como que fala isso? Como que é a palavra para esse versículo no Salmo 119? Viram os meus testemunhos por 40 anos. Viram os meus preceitos, viram a minha lei. Assim fui ofendido por esta geração. Deus foi ofendido pelos pecados daquela geração. E nós estamos ofendendo a Deus todo dia e não entendemos porque não estamos tendo vitória. Deus está dizendo assim, fui ofendido por esta geração e disse, eles sempre erram em seus corações. A definição de errar é pecado. Eles sempre erram no seu coração. E eles não conheceram os meus caminhos. Como não conheceram? Eles estão no caminho. Mas conhecer, não viveram, não desfrutaram. Como disse Jesus, se Jerusalém soubesse o que a paz dela pertence. Se eles conhecessem os caminhos que eu tenho para eles, caminhos de paz e não de mal. Esses caminhos é assim, eles não conheceram o que eu queria abençoá-los. Eles preferiram errar sempre. E Deus está dizendo, no 11, assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso.
Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo para se apartar do Deus vivo. Como que esse coração mau e incrédulo? É aqueles que sempre erram, aqueles que ofendem a Deus, aqueles que veem o testemunho de Deus por 40 anos, aqueles que não vão entrar no repouso e que acham que estão cauterizados e que não tem acontecido, que não está acontecendo nada, e estão vivendo pecados secretos na sua própria mente. Cuidado, porque o coração se torna mau e incrédulo e nós nos afastamos do Deus vivo. 13. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Está aí de novo o engano do pecado. Nós não estamos enxergando o engano do pecado na nossa vida. 14. Porque somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmes o quê? O princípio da nossa confiança até o fim. Como que nós vamos vencer esse pecado? Se a gente lutar constantemente para voltar ao princípio. O que Adão tinha que fazer? Se manter no princípio da lei de Deus. O que nós temos que fazer? Deus, nós acabamos de ler no louvor de Deuteronômio 6. As coisas que hoje te ordeno, se nós voltarmos ao princípio e obedecermos e formos fiéis, como diz o versículo 14, mantendo até o fim o princípio da confiança. Deus quer que nós vençamos através da confiança e da verdade. Agora nós vamos voltar lá para o Provérbios. Provérbios capítulo 21, versículo 2. Nós vamos ler alguns versículos de Provérbios. Provérbios 21, verso 2. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera as nossas intenções. Tudo que a gente olha, quando a gente está na carne, a gente deseja aquilo, a gente faz aquilo se tornar bom para nós. A gente faz igual doce, isso aqui é bom, quando na verdade aquilo vai fazer o mal. Todos os caminhos na nossa mente parecem bons. Agora, o capítulo 28, 26. Provérbios 28, 26. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Nós sabemos que a sabedoria, andar sabiamente, é guardar a lei do Senhor, é buscar a Cristo Jesus, porque guardar a lei sem Jesus não há salvação. Nós só recebemos o perdão por causa de Cristo. O propósito de nós estudarmos a lei é enxergarmos o pecado. Aí a gente vai para a cruz, a gente vai para o amor de Cristo e Ele nos perdoa. Pela graça, nós somos salvos. Mas se nós não formos para a lei e não confrontarmos, não olhar para nós como um espelho, nós não recebemos nem a acusação das nossas mentes. Nós adaptamos o nosso princípio que a gente acredita para a nossa prática. Sabe uma outra coisa que leva a gente a pecar? Os demônios. Os demônios bajulam a gente todos os dias. Quanto tempo faz que Satanás bajula o ser humano? 6.000 anos. Você acha que ele parou de bajular? Quantas vezes essa semana você foi bajulado e caiu na concupiscência do desejo do teu pecado? Quantas vezes eles entorpecem e eles fazem... Por exemplo simples. Como está o mundo hoje? Uma vergonha. Como está a sociedade? Nós podemos nos amoldar a uma sociedade que prega os valores imorais do Rei do Sul, da promiscuidade sexual, de toda a licenciosidade, da pedofilia, do homossexualismo, de toda a carnalidade, da prostituição. Hoje, ontem começou o carnaval no Brasil e as pessoas estão comemorando querer fazer o que quiserem. Nós devemos nos amoldar às coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Como nós estamos tolerantes ao pecado? Quantas coisas você tem tolerado?
Quantas vezes, irmão, a gente ouviu aquele versículo, não vos conformeis? E quantas vezes nós nos conformamos? A gente toma forma, igual uma geleca, uma melequinha, que encaixa dentro do copo e toma forma de um copo. Quantas vezes nós estamos sendo moldados por tudo que está ao nosso redor? Nós estamos sendo acomodados a aceitar o pecado como normal. Aí você pode dizer assim, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja e eu dou o dízimo. E aí a pergunta que Deus faz, moralmente, como está o seu cuidado com o seu próximo, filho, esposa, marido, família, com as pessoas ao seu redor? Ou como você trata no teu trabalho, com interesse próprio ou em propósito de ajudar os outros? Quanto você fala mal? Quanto contende? Quanta negligência? A pergunta que Deus faz, de todas as obrigações espirituais que Ele te deu, você está cumprindo todas corretamente? Saulo, você está cumprindo todas as suas obrigações espirituais 100%? Como nós vamos fazer isso? Sendo rígidos. Nós temos que ser firmes, nós temos que ter cuidado em averiguar. Por isso, nós precisamos da palavra. O Davi o tempo inteiro estava assim, salva-me, ajuda-me, socorre. O que o carcereiro falou para o Paulo? Lembra quando Paulo e Silas estavam na prisão? Qual que foi a frase do carcereiro? Quem que lembra? O que eu devo fazer para ser salvo? Ele estava desesperado. Nós devemos agir como aquele carcereiro. Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E quando Deus fala, o que o Paulo falou? Arrependa-se e seja batizado. Tu e a tua casa. Tudo que Deus te pediu está sendo feito. Nós temos que nos familiarizar com tudo aquilo que Deus pede para nós. Mas se nós negligenciamos o princípio, se nós negligenciamos olhar para a lei de Deus, Romanos 3,20 fala, a lei vem por causa do pecado. Nós vemos a lei e a partir da lei nós temos o pleno conhecimento do que é imoral. Se nós estamos com Jesus, o que acontece? Nós vamos querer abrir mão. Nós vamos querer largar a mão de tudo. Quando nós olhamos para a Escritura, 2 Timóteo 3 fala assim, toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. O que mais? Ela é útil, proveitosa, para quê? Para ensinar, para corrigir, para redarguir, para edificar em justiça. Se nós, hoje nós ouvimos o testemunho do irmão que falou, olha, eu estou pedindo para Deus, e eu estou desfrutando uma maravilha de acordar cedo e ler a Bíblia e meditar todos os dias como isso tem feito bem. Mas se a gente deixa de lado, para que serve a Bíblia? Para uma coisa, para ser lida. Se você não lê a tua Bíblia, se você não se alimenta, você não aproveita. Se você deixa de aproveitar, você não está valorizando e não está priorizando a salvação que Deus te dá. Por que na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, tem tantos textos com ilustrações? A gente sempre ouve aqui na frente, olha, eu vou dar 3 exemplos sobre a avareza, vou dar 3 exemplos sobre a maledicência, porque a Bíblia é cheia de exemplos repetidos. Por que Deus fez isso? Para a gente gravar, entender, e se não entender com um, vai entender com o outro. É amor de Deus. Mas nós não estamos usando a Bíblia. A Igreja Amor de Cristo não usa a Bíblia corretamente e está sendo destruída, não porque faltou conhecimento, mas porque rejeitou aquilo que Deus deu em tão preciosa e de tantas maneiras preciosas. Se a palavra não for o teu espelho e você aceitar ou cauterizar na mente, você não vai confrontar as pessoas corretamente. Você vai acusar quando o pecado era seu. Talvez um dos seus hábitos seja um argumento até lícito. Por exemplo, você falar, mas eu falei a verdade. Sabe uma outra coisa que a gente deve colocar em ponderação? Olha para as pessoas que são melhores que você. Elas estão falando dessa maneira dos outros? Elas estão agindo da mesma maneira que você? Compare você com quem está mais dedicado na obra de Deus. Como está a vida dela e a sua? Será que não tem coisa que Deus está acusando a tua mente e você está tentando cauterizar? Será que... Olha outro exemplo que o Jonathan Edwards coloca lá. Ele fala assim, você quer mesmo lutar contra o pecado? Imagina que você está à beira do leito de morte. Imagina que você vai morrer daqui 2 ou 3 dias. O que você vai fazer com as coisas erradas? Você vai querer correr desesperadamente para colocar a sua vida em ordem? Ou você simplesmente vai deixar a coisa desabar?
Imagina que você recebe uma sentença assim, você tem 24 horas de vida. Será que você não vai começar a fazer uma análise muito mais séria e profunda da tua mente? Você vai ser processado amanhã. Amanhã vão levar você para a cadeia. Será que você não vai parar para pensar se tem alguma coisa que você pode arrumar para deixar tudo em ordem, para falar, eu estou limpo nessa? Essa é a intenção. Se alguém falasse para nós assim, Jesus volta daqui 7 dias, o que a gente ia ter que fazer? Só que Deus está avisando há 200 anos. O tempo do fim chegou, 1798, 1844. O tempo do fim, o juízo está investigando. E nós não estamos preocupados com o processo que estamos passando. Todos nós estamos sendo processados pelo diabo. Toda a igreja. Todos nós, Satanás está acusando, está jogando um processo, ajuntando uma pilha de provas. E sabe como que está a pilha de provas? Foi trazido aqui na frente. A balança está aqui, ó, pesada. A quantidade de provas contra nós vai nos levar para a cadeia, vai nos levar para a morte espiritual. Nós não estamos preocupados em resolver esse processo, que vai demorar ou delongar nossa vida eterna. Pense com sinceridade. Imagine que você vai estar às portas de um tribunal e que a hora que Deus te acusar, qual vai ser a tua resposta? Olha o que está escrito em Provérbios 27:6. Provérbios 27:6. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Quantas vezes a gente ouve uma palavra dura de uma pessoa que quer o nosso bem, e ao invés da gente aceitar, a gente faz o quê? Rejeita. A gente faz o quê? Me deixa com o meu secreto, me deixa com o meu oculto. E Deus está usando. Sabe que outra maneira Deus pode usar, além dos amigos? Deus pode usar o teu inimigo. Como assim? Deus pode pegar uma pessoa que sabe aonde você é falho, porque onde que as pessoas mais criticam a gente? Não é nas nossas falhas? Não é no que a gente erra? Deus pode pegar um inimigo para falar mal de você, para te criticar, para te humilhar, para quem sabe assim, você aceitar a exortação. Por isso, quando algum inimigo tem uma pessoa que você não gosta, falar mal de você, antes de você dar o coice, antes de você retrucar, você fala, Senhor, o que é verdade disso que eu posso tirar para a minha vida? O que eu posso tirar de bem desse mal? Irmãos, existem muitos pecados secretos, que não são secretos para Deus, que não são secretos para as pessoas, mas que são secretos só para mim e para você. Nós estamos vivendo um espelho de ilusão. Nós achamos que a nossa vida espiritual está boa e aquilo é só ilusão. Sabe o versículo agora 19. Vamos ler o 19. Como na água a face corresponde à face, assim também o coração do homem ao homem. Provérbios 27:19. Como na água. Você olha para a água, com aquela água transparente, cristalina, e é como se aquilo fosse um espelho. Assim também o coração do homem, o que ele pensa, reflete quem ele é. Se nós tivermos coragem de olhar quem nós somos, nós vamos enxergar muita coisa que não era segredo. Só nós achávamos que era. Não deixe nenhuma paixão sensual. Não deixe nenhum estigma, nenhum maneirismo te alimentar. Sabia que surgiu uma escola de arte nos anos 1500? 1500 é interessante porque é bem a hora que vai surgir a reforma protestante. Lá nos anos 1500 surgiu uma escola de arte chamada maneirismo. Sabe o que eles faziam? Se a beleza era colocar as pessoas no formato normal, vestida com as cores certas, o maneirismo distorcia o rosto, trocava as cores, deixava tudo um pouquinho deformado. Nós vivemos o maneirismo. Nós deixamos tudo meio deformado e achamos que aquilo é bom para as nossas vidas. A Bíblia fala lá em 1 Reis que não há ninguém que não tenha pecado. Eu e você temos maneirismos. Nós temos coisas erradas
e que são sensuais, que são imorais, e são coisas que impedem a nossa consciência de tratar a nossa pecaminosidade. A pergunta que eu faço para você: será que Deus se escondeu de você? Será que Deus deixou de derramar graça? Será que Deus não está agindo? Eu te digo que em verdade vos digo, Deus está dando alimento, mas muitas pessoas têm uma úlcera espiritual. Sabe o que acontece com o alimento quando a pessoa tem uma úlcera ou uma gastrite? A pessoa come e às vezes dá a sensação de que não comeu. Que tem dor e não alimenta, mas está sendo alimentado, mas aquilo nunca cauteriza. É igual uma represa que tem uma fenda, está sempre vazando água. Se parar de jogar água, vai esvaziar aquela represa. A nossa vida está desse jeito, achando que os pecados estão ocultos. E Deus está dizendo: eu estou te expondo. Deixe-se enxergar quem você é. Nós vamos cantar agora que a lei do Senhor é perfeita, que ela restaura a alma, que ela pode curar as nossas feridas, que através dela nós olhamos e contemplamos a Deus e glorificamos a Ele. Olha para o espelho neste momento e vai para a cruz de Cristo. Vamos nos levantar e vamos louvar o Senhor.